bíblico é Mateus 14 e o verso 22. Quando Pedro ali tem a experiência com Jesus e ele anda sobre o mar. Logo no começo aqui, o Senhor Jesus chama os discípulos para passar para o outro lado. O Senhor, nessa manhã, me incomodou dizendo que tem pessoas que precisam mudar de fase na vida. Pessoas que estão assistindo que precisam mudar de fase. Precisam de mudar a direção. Os discípulos estavam na praia e o Senhor chama, vamos passar para o outro lado. O Senhor está falando que tem pessoas aqui que precisam mudar, precisam parar e olhar, que precisam mudar, que do jeito que está não pode ficar. Então ali o Senhor chama os discípulos, põe eles no barco e atravessa para o outro lado. Só que certa hora os discípulos viram que a tempestade começou. Quantas vezes a gente vê a tempestade começar na nossa vida? Quantas vezes as tempestades começam ao redor do nosso barco? E ali a tempestade estava grande. E os discípulos estavam no barco e Jesus estava orando no monte. E eu quero pegar essa palavra para você, que muitas das vezes as tempestades vêm para poder mudar a nossa direção, para poder mudar aquilo que está parado na nossa vida. As tempestades não são um castigo para nós, não, jamais. As tempestades são para movimentar a nossa vida. Que isso, missionária? Sim. As tempestades são para nos movimentar. O barco estava movimentando naquela tempestade. Deus estava mostrando para os discípulos, ei, você precisa se movimentar. Tem momentos que o medo nos paralisa, que o medo faz com que a gente não tome decisões na nossa vida. O medo faz a gente ficar parado e às vezes a gente pensa assim, eu não vou tomar essa decisão porque vai dar errado. A gente mesmo já profetiza que vai dar errado. A gente ainda nem tomou a decisão e a gente fala assim, vai dar errado. O medo domina a vida da gente e a gente fala, não vou fazer isso porque não vai dar certo. Mas o Senhor nesta manhã me incomodou grandemente para falar com as pessoas do outro lado, olha, é hora de decisões, é hora de projetos, é hora de sonhos, sim. O Senhor está querendo realizar sonhos, projetos. E o Senhor está falando com pessoas aqui que estão com medo de tomar decisões na vida. Mas o Senhor está falando nessa manhã, ei, filho, filha, pode tomar essa decisão porque eu estou com você nesse barco. O Senhor está com você nesse barco nessa manhã. Ah, missionária, mas é uma tempestade, eu estou com medo de afogar. Eu estou com medo. Eu não sei o que eu faço, mas muitas das vezes tomamos decisões erradas sem pedir permissão ao Senhor, direção. Mas nessa manhã o Senhor está mandando para falar para pessoas aqui, pode tomar essa decisão, porque eu vou estar no seu barco. E quando o Senhor está no barco, a tempestade acalma. E ali, em altas horas, o Senhor vai caminhando sobre as águas. Olha que coisa linda. Deus está te falando nessa manhã. O Senhor está aí no meio da tempestade. O que é isso, missionário? Ele não te abandonou. A tempestade está grande, mas Ele não te abandonou, querido. Não. Ele está com você no meio da tempestade. Ele está aí do seu lado. E ali dentro daquele barco, tinha 12 discípulos. Só Pedro quis tomar aquela decisão. Só Pedro quis mudar. Só Pedro quis experimentar algo diferente. Na Bíblia, só Pedro andou sobre as águas. Ninguém mais andou. E eu quero te desafiar nessa manhã a viver algo sobrenatural com Deus. E só você vai viver.
Ninguém mais. O Senhor está falando aqui nessa manhã. Pessoas vão viver algo sobrenatural. E será só você. Olha que coisa linda. Os 11 discípulos ficaram olhando para Pedro. Eles ficaram olhando. Você vai ficar olhando? Como é que você vai fazer? Você vai ficar olhando os outros viverem algo sobrenatural e não vai viver? Viva nessa manhã algo sobrenatural, porque o Senhor está falando. Filho, vem viver algo sobrenatural. Os discípulos olhavam para Pedro e Pedro caminhando em direção ao sobrenatural. Talvez você vai sofrer críticas por estar caminhando em direção àquilo que você quer. Mas você recebe essas críticas e faça delas degraus para que você suba até o seu milagre, até a sua vitória. Depende de você. Você tem que ter atitude. Você tem que tomar uma decisão, vencer o medo nessa manhã. Vencer o medo que tem paralisado você de viver algo maravilhoso na presença do Senhor. Não importa se os outros não vão, você vai. Não importa se ninguém está vivendo o sobrenatural, viva você. Porque Pedro teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Pedro abandonou o físico. Aquele barco que dava segurança a Pedro. O barco é a segurança. O barco é a certeza. É algo que a gente pode ver. O barco é quando a gente está em algo que a gente tem segurança. Mas, missionária, eu posso sair da segurança? Pode, porque com Deus é o sobrenatural. A fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver. Mas a gente tem certeza que vai acontecer, porque a gente confia, acredita. E ali Pedro não estava vendo nada na frente dele além do mar. O que Pedro estava vendo? A tempestade. Pedro estava vendo o quê? As ondas. Pedro estava saindo do seguro e indo em direção à tempestade. Quero te dizer nesta manhã que muitas das vezes o centro da tempestade na sua vida vai ser o lugar mais seguro para você. Que isso, missionária? Sério? O centro da tempestade vai ser o lugar mais seguro, porque lá o Senhor está contigo. Lá o Senhor vai estar segurando a sua mão. Tome essa decisão nessa manhã de viver algo sobrenatural. Tome, pode tomar, que é o Senhor que está mandando. E quando o Senhor manda, meu querido, tudo acontece ao seu favor. Tá tudo indo de mal a pior. Mas é porque você tem priorizado as coisas erradas na sua vida. Você não tem priorizado o Senhor na sua vida. Quando priorizamos o Senhor na nossa vida, Ele trabalha ao nosso favor. Pedro abandonou tudo. Pedro abandonou os 11 amigos e discípulos. Pedro abandonou o barco. Dentro do barco não tinha tempestade. Fora do barco tinha tempestade, tinha onda, tinha um vento forte. Mas Pedro quis sair do barco, porque com Jesus é melhor estar em meio à tempestade, mas estar com Jesus. Não adianta você estar no mundo com alegria, com muitos prazeres, mas você sabe que você não está feliz. Se você tivesse feliz, tudo bem. Você pode até mostrar que está feliz, mas não está. Então não adianta. Não adianta você fingir que está feliz. Não adianta você falar que está feliz. O que importa é o que você realmente está sentindo. É isso que o Senhor está te dizendo nessa manhã. Importante, filho, é o que você está sentindo. É sentindo que você está feliz. O Senhor quer que você seja feliz. Mesmo em meio à tempestade, mas você vai ser feliz. É isso que o Senhor quer para você. Que você seja feliz de verdade. Não de aparência. Então Pedro ali agora larga o barco. E sai em direção àquela tempestade. Missionária, mas se eu for servir o Senhor, eu vou ter tempestade. Mas é muito melhor, porque você vai estar com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando tomamos a decisão certa,
priorizamos as coisas certas, o Senhor vai estar do nosso lado. Ah, você não está entendendo? Eu vou falar para você. Quando a gente toma a decisão certa, quando a gente prioriza certo o Senhor vai estar lá. Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro está confiante. Pedro está acreditando no Senhor. Há momentos na vida da gente que a gente começa a caminhar, começa a acreditar, mas aí a gente começa a ver os obstáculos. Pedro ali naquele momento, Pedro vê o vento bater no rosto dele, vê as ondas altas, porque Pedro saiu do barco e a tempestade continuou. Então ali Pedro começa a sentir medo. Há momentos na vida da gente que a gente começa a sentir medo, sentir angústia, que a gente começa a ver as tribulações e ver tudo e a gente começa a sentir angústia, a gente fica ansioso. Mas aí o Senhor, que coisa linda, né? Pedro ali começa a afundar. Há momentos que a gente parece que a gente vai até afogar nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas decepções. Parece que a gente vai afundar. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor não vai deixar você se afogar. O problema não é você começar a afundar. O problema é você se afogar no pecado. É isso que é o problema. E ali Pedro começa a afundar. Aqueles momentos que a gente toma decisões erradas. Aqueles momentos que a gente para de acreditar. Aquele momento que a gente para de ver o nosso milagre. Aquele momento que a gente para de sonhar. Aquele momento que a gente para de acreditar, de confiar, porque a gente está vendo tanto obstáculo, a gente está vendo tanta dificuldade. Aí a gente quer parar. Mas eu quero te dizer que não é para parar. O Senhor está mandando você não parar. Porque nessa manhã Ele está te estendendo a mão. Ele está te estendendo a mão e está falando, filho, não precisa ter medo. Eu estou aqui, eu não vou deixar você afundar. Eu não vou deixar esse mar de angústia te matar. Eu não vou deixar essa depressão te matar. Eu não vou deixar essa ansiedade te matar. Não, porque existem vários mares querendo nos afogar. Há vento querendo nos prejudicar. A tempestade querendo nos colocar medo. Mas o Senhor nessa manhã está te falando. Eu estou aqui com você. Eu estou estendendo a mão para você nessa manhã. O Senhor está estendendo a mão para você e te dando a oportunidade de viver algo sobrenatural com Ele. A decisão é sua, nessa manhã, de viver algo sobrenatural. A decisão é sua, o Senhor está te dando a decisão nessa manhã de viver algo diferente. Chega de ficar dentro de um barco parado. Eu estou te chamando, filho, para viver algo sobrenatural. Algo que ninguém nunca viveu. O Senhor está falando aqui nessa manhã, eu estou chamando gente para viver algo diferente. Eu estou chamando alguém aqui para viver algo extraordinário do meu lado. E a decisão é sua. Fica no barco ou sai do barco. Eu quero te dizer, saia desse barco, porque o Senhor está te esperando em meio à tempestade. O Senhor está te esperando para te abraçar e te viver algo sobrenatural na sua vida. Pedro, ele começa a afundar, mas o Senhor não deixa. O Senhor não vai deixar você se afundar. O Senhor não vai deixar você perder os seus sonhos. O Senhor não vai deixar você perder tudo aquilo que Ele te deu. Não vai. O inimigo está tentando parar a sua história. O inimigo está querendo colocar um ponto final na sua história. Mas o Senhor, nesta manhã, vai colocar uma vírgula, uma continuação na sua história. O Senhor tem história para você. Não acabou ainda, não acabou. O inimigo está querendo acabar com a sua história. Está querendo fazer você afogar naquilo, no prazer do mundo, na angústia, na tristeza, na depressão. Mas isso não vai te matar, porque isso veio na sua vida para te fortalecer. Ei, essa tempestade vem no seu barco para você sair do comodismo e viver algo sobrenatural com o Senhor. Isso não é para te matar. Isso não é para te parar, mas é para você ser forte cada vez mais com o Senhor. E o Senhor está falando aqui, olha, pode vir.
E o Senhor estende a mão para Pedro. E ali Pedro experimenta algo sobrenatural que só Deus pode oferecer. Só Deus pode oferecer um milagre na sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode trazer alegria no seu coração. Nada nesse mundo vai te preencher como o Senhor. E ali o Senhor entra dentro do barco. Olha a diferença do Senhor dentro do seu barco. Ele acalma a tempestade. Jonas estava dentro de um barco e ele causou a tempestade. Você tem que colocar a pessoa certa dentro do seu barco. Jonas causa tempestade. Pessoas desobedientes na sua vida causa tempestade no seu barco. Agora a pessoa certa no seu barco vai acalmar a tempestade. Ali o Senhor acalmou a tempestade. E os discípulos tiveram uma noite maravilhosa, porque eles presenciaram algo extraordinário. Pedro, então, vivenciou algo maravilhoso. E eu quero te desafiar a vivenciar algo sobrenatural na sua vida. A viver algo sobrenatural como Pedro viveu. Os discípulos só viram, mas Pedro experimentou algo sobrenatural. Vamos orar nessa manhã? E eu creio que eu vou receber testemunhos de vidas que foram impactadas com essa mensagem. Porque essa mensagem veio do Senhor para você. Vamos orar? Entrega a sua ansiedade, entrega a sua depressão, a sua angústia nas mãos do Senhor. E viva o sobrenatural nessa manhã. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Senhor, ó Deus, Pai querido, Deus amado. O Senhor me incomodou, ó Deus, para estar aqui, ó Deus, para estar falando, ó Deus, do seu amor. Porque eu sei, ó Deus, que do outro lado há vidas, ó Deus, precisando de algo sobrenatural. Estão cansadas de viver algo, Senhor, passageiro. Estão querendo viver algo eterno, algo maravilhoso. Algo que preenche a angústia, que cura a depressão, que tira a ansiedade, ó Deus. Pai querido, seja o remédio nessa manhã para uma geração, ó Deus, que toma tantos remédios para ansiedade e depressão, mas que o Senhor possa agora, ó Deus, realizar um milagre nessa vida, que o Senhor possa curar essa vida agora, ó Deus. Pai, não para a minha glória, mas para a sua, porque o reino é seu, o chamado é seu, ó Deus, mas que eu quero ouvir, ó Deus, pessoas falando que foram curadas da angústia, da depressão, Pai querido, e essas pessoas que querem tomar uma decisão, o Senhor disse, ó Deus, para várias pessoas tomarem a decisão certa, priorizar a coisa certa que é o Senhor. Eu sei que o Senhor está tocando nos corações agora. Eu sei que o Senhor está trabalhando, ó Deus, agora. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está acalmando tempestade agora. Eu sei que o Senhor está entrando em barcos agora, ó Deus. Barcos que estavam prestes a virar. Mas o Senhor está entrando agora, ó Deus, nesses barcos. Nesses lares, ó Deus, que o inimigo tem destruído, tem tentado acabar, mas o Senhor está entrando nesse lar agora, ó Deus, e está acalmando essa tempestade. Pai querido, vai libertando do vício, vai libertando, ó Deus, da ansiedade, da angústia, vai libertando, ó Deus, vai curando, ó Deus, que o Senhor possa ser vida, ó Deus, aonde há morte, que o Senhor possa ser alegria onde há tristeza, que o Senhor possa ser esperança aonde há, Senhor, a angústia. Pai querido, onde há o desânimo, Senhor, seja, ó Deus, a confiança, a coragem. Que essas pessoas que estejam vendo, ó Deus, elas tomem a decisão de sair desse barco. Mas ir em direção à tempestade, mas viver algo sobrenatural com o Senhor. Não vai ser fácil, mas com o Senhor, Deus vai te sustentar no meio desse mar. E o Senhor não vai deixar que você se afogue. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Ele te guarde. Que Ele te livre de todo o mal. E não se esqueça, tome a decisão certa nessa manhã de viver algo sobrenatural com Deus. Fica com Deus.